Para os críticos musicais, o nosso entrevistado de hoje representa bem a música popular brasileira, combinando letras poéticas acompanhadas principalmente pelo piano. Ele já ganhou diversos prêmios musicais e já se apresentou fora do país. Além disso, as suas músicas já estiveram em programas televisivos, como Entre um Café, Uma Prosa, aqui da TV Caatinga. O Sou Sertão de hoje tem o nosso convidado, Zé Manuel. Zé, seja muito bem-vindo à TV Caatinga. Muito obrigado. Zé, conta um pouco como é que começou esse teu contato com a música. Começou em casa, inicialmente ouvindo música com os meus pais. Meu pai e minha mãe sempre ouviram muitas músicas. Minha mãe até hoje, eu venho visitá-la aqui, é o dia inteiro tocando música em casa. Então a gente sempre teve esse contato com música em casa. E logo em seguida eu comecei a estudar piano. Meu pai tocava violão, eu comecei tocando violão também, a gente começou a estudar violão em casa, eu e meus irmãos. Só que logo em seguida eu me apaixonei pelo piano, assim, não necessariamente por ter visto alguém dentro da família ou em casa tocando piano, mas me interessei pelo instrumento e fui estudar com a minha professora Lúcia Costa, que, enfim, foi professora de muitos músicos aqui em Petrolina. E aí comecei a estudar piano com uns 9 anos mais ou menos, estudei até os 18. E aí fui seguindo, né? Comecei depois a dar aula, comecei a tocar na noite, enfim, isso começou criança e vem até hoje. E ao longo desse percurso aí, quais foram as maiores dificuldades encontradas? São várias, assim. Eu acho que inicialmente, criança, disciplina, né? Porque é uma coisa que exige muita disciplina. E aí, Lúcia penou um pouquinho para me colocar no eixo ali, para me botar disciplina. Ela sempre foi muito rigorosa. E mesmo assim eu ainda conseguia, estava com preguiça de estudar teoria, às vezes eu dava meu jeito de não estudar, uma coisa que eu me arrependo, enfim, que eu poderia ter aproveitado mais o tempo que eu estudava com Lúcia para também ter aprofundado mais na teoria. Mas enfim, estudei teoria, fiz, enfim, o curso normal, mas eu sempre tive um problema um pouco de disciplina, assim, inicialmente. Depois são as dificuldades, eu acho que de todas as profissões têm suas dificuldades, né? De músico, de certa forma, é inconstância, né? Quem trabalha com arte tem essa inconstância, sazonalidade, né? Tem período que você tem muita coisa, tem período que está mais parado, enfim, é uma coisa constante na vida de quem trabalha com arte, né? Então, enfim, talvez seja uma das dificuldades de carreira, né? Em 2015, né, tu lançou o CD, né, Canção e Silêncio, que veio por meio de um edital, né, de uma empresa de cosméticos nacional. Conta pra gente um pouco da importância desse incentivo, né, dessa necessidade para esses artistas que estão iniciando aí no cenário nacional. Eu acho que a Natura, ela acabou ocupando um espaço que ficou realmente vago no Brasil, com essa crise das gravadoras e essa crise da música em geral, aquela música que não é feita só com fins comerciais. A Natura acabou ocupando um espaço muito importante de incentivo a quem faz outros tipos de músicas, né? Ela tem um compromisso com a diversidade da música do país, do Brasil, assim como ela tem essa diversidade também, ela procura, quem conhece assim, os produtos dela, ela tem essa característica, né, como dos produtos, ela tem isso com a música também. Então acho que é muito importante, assim, para mim especialmente foi importantíssimo, né, que foi o meu primeiro passo para lançar algo em âmbito nacional, né? Um disco com produção de Miranda, com Cassim, que são dois produtores conhecidos nacionalmente, com a participação de Letieres Leite, com o pessoal que eu tinha um sonho de trabalhar, e com esse recurso da Natura eu pude realizar o CD do jeito que eu sonhava, né? Então para mim especialmente foi muito importante. Eu sei que para as outras pessoas que participam, para todo mundo é muito importante. Veio o mar com seu azul e veio o mar com sua espuma, veio o mar com suas algas e veio o mar com suas ondas, veio o mar com a sua força, veio o mar com seus bramidos e veio o mar com seus rugidos e veio o mar com seu azul e veio o mar com sua força, seus rugidos e veio o mar. Você resgata a música popular brasileira, mas traz uns elementos que até então, que hoje em dia a gente já não vê tanto, né, assim. Conta um pouco pra gente dessas influências, quais são as suas influências musicais?
eu me sinto muito influenciado pelo estudo do piano, pelo repertório que Lúcia me passava. Eu estudei muitas valsas brasileiras, chorinhos e o repertório de compositores brasileiros, Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga. Então isso acaba fica presente também nas minhas músicas, né? De certa forma, assim, essas influências, tanto que eu tenho muitas valsas, enfim, que não era mais um estilo tão usual, né? Assim, os compositores não usavam tanto, mas e também da música nordestina que eu ouvia em casa, boleros que meu pai ouvia, enfim, então tudo isso me influenciou. Eu, como um cara jovem, fazendo esse tipo de música, inicialmente causava um certo estranhamento, mas era a minha vivência, assim, era o que eu tinha de bagagem musical que vinha de casa, do estudo do piano, assim, era isso. E com todas essas influências externas, como é que você consegue assim se manter mesmo ao longo desses CDs, nessa forma aí, nesse ritmo? Eu tenho procurado cada vez mais também procurar a minha linguagem dentro disso tudo, né? Então, eu vejo isso como um processo muito natural, assim, que o meu primeiro disco, ele é muito mais tradicional, é muito mais... Porque sou eu me descobrindo em meio a todas essas referências que eu tenho. Então, eu sinto que cada vez mais eu vou me abrindo mais também para me comunicar numa linguagem que também se interligue com o que vem sendo feito pela minha geração, né? Assim, não é uma coisa que eu sinta que seja obrigatória, assim, mas é uma necessidade que eu tenho sentido, assim, também de dialogar mais com a minha geração. Então, acho que isso vai estar um pouco mais... Teve refletido no Canção em Silêncio, que de certa forma, e eu sinto que vai estar muito mais ainda refletido no meu próximo disco, que espero que eu lance esse ano, que, enfim, que eu estou prevendo que seja lançado esse ano. Era uma das nossas perguntas, né? Quais são os novos projetos aí para frente, para 2018? O próximo passo é lançar o DVD que a gente gravou esse ano lá em São Paulo, com a participação de várias cantoras incríveis, Fafá de Belém, Virgínia Rodrigues, Nausete, Jussara Marçal, Carol Guimarães aqui de Petrolina, Isadora Mello de Recife, Maria Naidá, enfim, um monte de gente com a direção de Paulo Borges. E, enfim, a gente está finalizando esse DVD, lança esse ano, é o próximo passo. Circular com esse show também, com o meu show Delírio do Romance a Céu Aberto. E, enfim, lançar um disco novo, e o meu próximo passo é abrir uma frente fora do Brasil, né? Tô começando a fazer coisas fora e a minha meta é seguir fazendo isso esse ano. E é com esse papo com Zé Manuel que a gente encerra o primeiro bloco do nosso programa, mas a gente volta daqui a pouco com mais bate-papo. Até já! Sou Sertão com Zé Manuel está de volta. Zé, você é petrolinense, né? Conta um pouquinho pra gente sobre essa influência do semiárido, do sertão nas suas composições. É a paisagem onde eu cresci, né? São as vivências que eu tenho aqui no semiárido. Eu comecei a perceber que ela era muito presente nas minhas músicas quando eu fui para Recife. Eu fui em 2007 para estudar música lá na Federal e comecei a desenvolver minha carreira muito lá. Assim, aqui a minha carreira em Petrolina foi muito como músico e acompanhando outros artistas, enfim. E lá em Recife eu lancei meu primeiro disco, enfim, foi lá que as coisas se desenvolveram nesse sentido. Então lá as pessoas perguntavam: por que você fala beira do rio e não fala beira do mar? Aí foi que eu parei para pensar que, de fato, assim, como eu sou da beira do rio, obviamente eu ia falar do meu local, né? E como as pessoas lá têm a beira do mar e sempre tudo é na beira do mar, assim, elas viam como uma coisa diferente, né? Então foi aí que eu comecei a perceber que eu falava muito da paisagem daqui. Eu estava falando de coisas reais, né? Do que eu vivia aqui, enfim. Então acho que está muito presente em todos os meus discos. Se você pega, assim, as canções, ela tem esse cenário, digamos assim, com o semiárido e o Rio São Francisco, né? A música Mãe d'Água, né, que teve a participação da Dona Amélia, do Samba de Velho da Ilha do Maçangano.
Conta pra gente um pouco sobre essa participação dela mesmo nessa música, de que forma essas manifestações culturais estão presentes, né, na sua trajetória musical. Eu sou louco pelo samba de véio, eu sou louco por cultura popular, assim, e aí eu acho que é uma riqueza que a gente tem aqui em Petrolina, região, Juazeiro, enfim, das várias outras riquezas que a gente também tem, que a gente às vezes nem conhece, né, dessas manifestações em pequenos vilarejos, enfim, lugares que as coisas estão um pouquinho guardadas ali, assim. Então, nesse disco eu queria ter algo... O Canção em Silêncio é um disco que fala muito sobre o mar, várias canções que falam sobre o mar, e eu queria uma canção que representasse o meu lugar, né? Então eu pensei logo em Dona Amélia, porque o samba de véio é maravilhoso, ela é maravilhosa, as canções que ela, né, que eles perpetuam passando, né, de pai para filho, enfim, mãe para filha. Então eu chamei para ela vir representando mesmo essa cultura aqui do meu lugar, enfim. E eu queria, tanto que eu peguei uma canção deles, o Samba de Véio, e criei uma outra que dialogava, né, assim, com isso. Então era uma forma de dialogar com a cultura daqui, através do Samba de Véio de Dona Amélia. Nomes como Fafá de Belém, Ana Carolina e a própria Elba Ramalho já estiveram presentes, né, em algumas das canções aí da sua trajetória musical. Qual é a experiência de ter artistas tão renomadas no cenário nacional em um CD seu como foi esse? Foi um grande presente que eu ganhei assim que eu cheguei em São Paulo, né? Eu tô morando em São Paulo vai fazer 2 anos, agora no início do ano. E assim que eu cheguei lá o ano passado, o DJ Zé Pedro, que tem um selo chamado Joia Moderna, me convidou para fazer um disco com cantoras e cantores consagrados cantando as minhas músicas. E cantores de diferentes gerações. E, enfim, ele convidou Elba Ramalho, ele convidou Fafá de Belém, eu convidei Ana Carolina, a gente meio que convidou juntos, ele é amigo dela também. Então a gente foi reunindo ali amigos e pessoas, nomes renomados, né, artistas renomados. A ideia de Zé era levar minha música para um público maior, através de intérpretes consagrados. Então, acho que esse disco cumpriu bem esse papel. Assim, além de eu ter tido um registro lindo de minhas canções em vozes incríveis, foi uma forma também de divulgar a mais pessoas a música que eu faço. Então, foi um projeto bem importante para mim. E o DVD que a gente vai lançar esse ano é um desdobramento disso também, que é o DVD, a gravação do show desse CD, né, Delírio do Romance a Céu Aberto. Além do Prêmio da Música Brasileira, que eu ganhei esse ano também, com esse disco. Então, foi um projeto... Eu chamo de projeto presente, né? Foi um projeto super importante para mim, para minha carreira, assim. Pousa o luar sobre o vestido da Mãe das Águas do Rio São Francisco. Vai o pescador cantando, um peixe buscar cantando. Quem não tem canoa cai na água cantando. Quem não tem canoa cai na água cantando. Quem não tem canoa cai na água cantando. Quem não tem canoa cai na água. Em 2005, você escreveu e acompanhou uma música que foi tema de um evento da Unicef, né, ali na Ilha do Fogo, entre Petrolina e Juazeiro, que falava justamente dessas crianças em situação de vulnerabilidade aqui na região do semiárido. Como foi essa experiência para você? Foi muito forte, assim. Primeiro porque foi o primeiro trabalho que eu fiz. Eu tive contato com essas crianças porque eu estava ensaiando com a maestrina o coral, então eu era o pianista do coro, né, que era formado por crianças que vivem em situações de vulnerabilidade aqui na região, né? Então o contato com essas crianças eu acho que foi a coisa mais rica, assim, de tudo, porque eu conhecia a história delas, a gente conversava muito, enfim, eu conhecia a história de muitas delas. Ter feito a música também para mim foi muito importante, enfim, então foi uma experiência bem impactante para mim na época, assim. Você também compôs, né, algumas músicas para o CD do livro Inventor de Sorrisos. Conta qual é essa relação que você tem com a infância, com a criança? Eu gosto muito desse universo lúdico, e Walter Moreira Santos, que é o escritor do livro Inventor de Sorriso, ele é um escritor maravilhoso, ele tem muitas publicações infantis e infanto-juvenis,
e também publicações para adultos. E eu me encantei por esse livro, ele me mandou uma cópia, não tinha sido lançado ainda, e me deu a ideia de eu musicar. É um livro de poemas para crianças, são 10 poemas. Então eu musiquei cada um, virou um CD que vai junto com o livro, com essas canções, enfim. Foi um disco até pouco trabalhado, ele foi lançado pela editora Melhoramentos, mas eu sinto que a gente ainda vai trabalhar melhor ele, assim, porque é um disco que eu adorei ter feito, acho bem lindo, o livro é lindo, enfim. Então foi um trabalho que eu adorei ter feito, assim. E eu tenho essa relação também, eu quero lançar, eu tenho um livro meio inacabado, assim, infantil também, que eu quero lançar, enfim, então eu tenho mais algumas canções infantis também que em algum momento eu quero lançar, então é um segmento que eu gosto também, assim. Eu acho que há uma carência, de certa forma, tem muita coisa boa sendo feita também, né, mas assim, eu sinto que eu gostaria também de participar de alguma forma disso, assim. Zé, do primeiro CD para esse terceiro aí, esse último CD, conta um pouco sobre esse processo de amadurecimento, como você avaliar o primeiro CD e avaliar hoje a sua produção, como é que você avalia isso? Eu acho que foi muito importante e todo esse processo realmente foi de muito aprendizado, assim, eu pegando o meu primeiro EP, que foi lançado com a direção de Albérico Júnior, que é parceiro meu daqui de Petrolina também, mora em Recife, a gente faz muitos trabalhos juntos. Eu não sabia, eu tinha as canções, não sabia ainda como interpretá-las, eu não cantava ainda, enfim, eu basicamente era pianista, compositor, eu tive que começar a cantar para mostrar essas canções, então foi toda uma descoberta. A linguagem também que eu iria usar, enfim, então tudo isso está ali, ainda é um embrionária no primeiro EP. Então no primeiro CD, que foi o Zé Manuel, que foi lançado em 2012, que também foi de um concurso, de um edital em Recife, de um concurso chamado Pré-Amp, foi muito importante para mim também, que a premiação era a gravação de um disco, e aí eu pude gravar um disco mais bem elaborado, chamando pessoas que eu, enfim, queria tocar e que admirava, enfim. Então nesse disco eu já tinha mais certo qual o caminho que eu queria seguir, como interpretar aquelas canções, e aí por aí vai. Aí entra a Canção em Silêncio, que foi Natura, eu já sabia muito mais, chamei 2 produtores que me ajudaram ainda mais a direcionar isso. Então no meu próximo eu me vejo muito mais próximo do meu ideal, digamos assim, de música, assim. Então, a gente vai amadurecendo, né, assim, na música e fora da música, as coisas andando paralelas, assim, né? Então, eu sinto que daqui pra frente a coisa vai ficar cada vez mais com a cara que eu gostaria que tivesse, cada vez mais próximo do meu ideal, assim. E nesses novos projetos aí, tem algum artista que você queira muito ainda trabalhar junto? Eu tenho pensado muito em Elza Soares, para o meu próximo disco. É uma pessoa que eu adoraria ouvir cantando uma música minha. Eu sou louco também, assim, por Ney Matogrosso, eu adoraria vê-lo também cantando alguma música minha. Tem muitos artistas que eu gostaria de trabalhar. E realizei esse sonho no penúltimo de ver, por exemplo, de ouvir Elba Ramalho cantando uma música minha, Fafá de Belém, enfim. E ainda tem outros artistas que eu tenho vontade e eu acho que eu vou ter a oportunidade, espero, de chegar nessas pessoas. E para encerrar, qual é a música dessa carreira toda aí que mais te empolga, que mais te instiga? Canta um pouquinho pra gente. Tem várias que marcam momentos diferentes, assim. Eu acho que como hoje está um dia meio chuvoso, que é uma coisa muito especial aqui no Nordeste não, aqui no Sertão, né? Porque até diferenciar essa coisa, a gente fala Nordeste, né, e climas são muito diferentes dentro do Nordeste. A gente está falando de sertão num âmbito muito, enfim, onde o clima é assim mais seco, né? E como a chuva aqui é muito rara e quando chove é uma alegria muito grande, eu fiquei pensando muito na música Água Doce que está no disco Canção em Silêncio, que é quando o céu se zanga e abre a cancela arredia, foge o pranto a mágoa pelo tempo que não chovia. Corre e fecha a porta, Maria, desembesta o vento em ventania, o cinza no céu rodopia, e o sertão inteiro se arrepia. Que eu fiz exatamente para um dia de chuva aqui em Petrolina, enfim. E é isso. Zé, muito obrigada Obrigado pela a sua você. participação e a você que nos acompanhou nessa edição do Sul Sertão, muito obrigada. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.